Olá, sou a professora Vilma. Hoje nós vamos estudar notação científica. O nome parece estranho, mas não tem nada para se assustar. A notação científica é muito utilizada para expressar medidas com números muito grandes ou muito pequenos. Todo número pode ser representado por notação científica. Nós representamos o número da notação científica dessa maneira. Os números representados em notação científica são escritos como A vezes 10 elevado a N. A é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Esse A, que é um número, ele está compreendido entre 1 e 10. Ou esse A ele pode ser 1 ou pode ser maior do que 1 e ele tem que ser menor do que 10. N é um número inteiro. Esse número ele pode ser positivo ou negativo. E o N pertence aos números inteiros. A notação científica é escrita na potência de base 10. Então, para você transformar um número ou representar ele na notação científica, tem alguns passos a seguir. Vamos ver esses passos. Primeiro, observe o número e escreva após a igualdade apenas os números diferentes de zero. Segundo, multiplique por 10. O número você vai multiplicar por 10. Terceiro, observe o número inicial. Este precisa ser menor do que 10. Quarto, verifique quantas casas deslocou-se a vírgula. Quinto, a quantidade de casas determina o valor do expoente. Vamos ver como calcular, como transformar o número numa notação científica. A medida da distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 149.500.000 quilômetros. Então, pela regra aqui, o passo de você transformar esse número, você vai observar o número e escrever após a igualdade apenas os números diferentes de zero. Então, aqui nós temos 1, 4, 9 e 5, que é diferente de zero. Esses valores, vamos escrever eles aqui. 1, 4, 9, 5. Então, apenas os números diferentes de zero. Multiplica esse número por 10. Então, vezes 10. Observe o número inicial. Este precisa ser menor do que 10. Então, todo número, ele tem uma vírgula. Esse aqui é um número grande, né? A vírgula dele vem aqui no final. Então, como é que eu sei que um número é grande ou ele é pequeno? Vamos observar aqui. Quando a medida ou número é grande, esta não começa com 0, e o expoente da base 10 será positivo. Quando a medida de um número é pequeno, este começa com 0, e o expoente da base 10 será negativo. Então, quando o número é pequeno, ele sempre vai começar com 0, alguns valores aqui. Quando ele não começar com 0, ele vai ser chamado de uma medida grande ou um número grande, muito grande. Então, voltando aqui. Então, nós observamos aqui, tiramos os números que são diferentes de zero, escrevemos após a igualdade, multiplicamos por 10. Agora, voltando ao número, todo número ele tem uma vírgula aqui no final, né? Um número que não é pequeno. Eu agora tenho que deixar o número inicial menor do que 10. Então, essa vírgula eu vou deslocar ela para cá, olha. Se eu colocar essa vírgula aqui, vai ficar 1.495. Se eu colocar aqui 149. Se eu colocar aqui 14, ainda é maior do que 10. Então, eu tenho que colocar essa vírgula aqui, que vai ficar 1, 1 é menor do que 10. Então, eu tenho que colocar essa vírgula aqui, que 1 é menor do que 10. Depois que eu coloquei essa vírgula aqui, eu vou verificar quantas casas deslocou-se a vírgula.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, esse 8 aqui, a quantidade de casas determina o valor do expoente. Então, esse número aqui, ó, que era 149.500.000 quilômetros, passou a ser 1,495, né, vezes 10 a oitava. Aqui é a notação científica desse número. Era um número grande, agora nós transformamos ele em menor. Outro exemplo. Olha, agora aqui nós temos um número pequeno. Ó, ele começa com 0,008. Né? Ó, uma das bactérias que causa a meningite tem, em média, a medida do comprimento de um diâmetro de 8 milímetros. Né? Então, aqui, esse número, primeiramente, observe o número e escreva após a igualdade apenas os números diferentes de zero. No número aqui, o número diferente de zero é o 8. Depois, multiplica esse número por 10. Então, vezes 10, que toda notação científica é na potência aqui, ó, de base 10. Observe o número inicial, este precisa ser menor do que 10. Aí, essa vírgula, ela está aqui, ó, eu vou caminhar ela para cá, vírgula aqui, ó. 8 é menor do que 10. Verifique quantas casas deslocou-se a vírgula. A vírgula inicial estava aqui, ela deslocou 1, 2, 3, 4 casas. 4 casas. Agora tem que ter o cuidado, porque um número que é pequeno, o expoente sempre será um número negativo. Então, eu andei para a direita aqui as casas, ó, o expoente negativo. Eu ando para a esquerda, o expoente positivo. Olha, se eu andei aqui as casas da vírgula para a esquerda, expoente positivo, né? Ele é um número grande. Esse aqui, como começa com 0, é um número pequeno. Então, as casas se deslocaram para a direita, o expoente negativo. Vamos ver mais outro exemplo. Aqui nós temos um número grande, olha. Não começa com 0, né? São 300 milhões. Para iniciar, depois da igualdade, apenas os números diferentes de 0. Apenas diferente de 0 é o 3. 3. Agora, multiplica por 10. Observe o número inicial, este precisa ser menor do que 10. Então, a vírgula, todo número aqui, ó, tem uma vírgula aqui no final, mesmo que não apareça. Para ser menor do que 10, nós vamos andando com essa vírgula. Se você ainda colocasse aqui, ainda ficava 300, aqui 30. Então, aqui tem que ser 3 vírgula, que fica 3. 3 é menor do que 10. Então, a vírgula, ela fica aqui. Aí, quantas casas deslocou-se? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, 3 vezes 10, oitava. Aí, terminamos fazendo a nossa anotação científica. Outro número. Agora aqui, olha, já começa com 0,03. Já não é um número grande, né? Já é um número pequeno. Que ele começa com 0, né? Uma medida pequena. Ele começa com 0, tá? Então, aqui eu vou, primeiramente, os números diferentes de 0, após a igualdade. Então, aqui, 3. Multiplica por 10. Agora, vai ver o deslocamento da vírgula, né? Porque ele precisa ser menor do que 10. Então, aqui eu vou andar com essa casa até chegar aqui, ó. 3 é menor do que 10. Então, aqui eu tenho quantas que se deslocou a vírgula? 1, 2. Como é um número, é uma medida pequena, o expoente vai ser negativo. Quando ele é um número, uma medida grande, né? Um número grande, expoente positivo. Quando começa com 0, expoente negativo. Agora aqui o 3. E o 3 tem como fazer notação científica? Todo número pode. O 3 aqui, ele vai ser o 3 mesmo.
3 vezes, ele já é um número menor que 10, vezes 10. Agora, na matemática tem a regra que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui eu posso transformar, ó, 10 elevado a zero. Se você quiser verificar, olha, 3 vezes todo número elevado a zero é 1. 3 vezes 1, 3, ó, mesmo valor. Então, a notação científica é essa aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a zero. Próximo número, 20. 20 é maior do que 10. E não tem que ser todos menor do que 10? Então, o 20, nós temos que colocar uma vírgula. Ó. Ele aqui, ele já possui essa vírgula. Aí fica 20, 20 é maior do que 10. Nós colocamos a vírgula aqui, ó. Que fica 2, 2 é menor do que 10. Após a igualdade aqui, escrevemos o 2, que ele é diferente, só ele é diferente de 0. Vezes a base aqui, ó, vezes 10. Aí, quantas casas deslocou? Uma. Então, 2, 10 elevado a 1. Essa é a notação científica. E essa aqui, olha, mais um. 0,004. Então, esse aqui, olha, já começou 0, é uma medida pequena, né? Um número pequeno. Vamos colocar o igual. Após o igual, nós vamos escrever apenas os números diferentes de 0, que no caso é o 4, vezes 10, que a notação científica é na base 10. Agora, aqui nós vamos verificar, quantas casas deslocou a vírgula. Essa vírgula nós vamos deslocar até que após o 4, ó, que o 4 é menor do que 10. Aí, quantas casas? 1, 2, 3. Ele começou com 0, expoente negativo, 3 casas. Então, dessa maneira que você pode passar um número muito grande, né, uma medida muito grande ou pequena, para a notação científica. Verificando se ele começa com 0, vai ser uma medida pequena, expoente negativo. Se ele não começar com 0, vai ser um número, né? Pode ser um número aqui ou inteiro, ou pode ser um número muito grande. E o seu expoente na base 10 vai ser um número positivo.